Fala família, vamos a mais uma dica quanto à peça prática do nosso concurso de delegado do Espírito Santo. Nós já falamos aqui em um vídeo sobre como deixar nossos fatos mais concisos, certo? Como pontuar o que é necessário nos fatos, mas não perder espaço para a gente poder trabalhar a fundamentação, os pedidos e a estruturação da peça em si. E hoje a gente vai trabalhar como fazer os seus fundamentos sejam mais concisos, tá? Muitos alunos vão bem nos fatos, bem concisos, e chegam nos fundamentos e acabam perdendo um tempo enorme falando de assuntos que não vão te pontuar em nada na nossa prova. O que o examinador quer nos seus fundamentos? O examinador quer que você demonstre que aquilo que você está pedindo é aceito pela legislação. Quando a gente fala legislação, a gente fala desde a Constituição até as normas que regulamentam aquela medida cautelar que você está pleiteando. Qualquer coisa que fuja disso é desnecessário, certo? Não vai ser pontuado, não tem interesse de ser colocado na sua prova. A gente não tem espaço para fazer frases expositivas, a gente não tem espaço para ficar divagando sobre coisas que não são diretamente pontuadas na nossa prova. Nós temos apenas 60 linhas e a gente tem que trabalhar muito bem com isso. E o que eu quero dizer? Você vai olhar lá para a Constituição e vai ver na Constituição o que fundamenta o seu pedido. Qual é o artigo da Constituição que permite que você trabalhe com aquele pedido. Depois você vai procurar na lei qual é a lei que fundamenta aquele seu pedido. Você vai preencher os requisitos constitucionais, você vai preencher os requisitos legais. Preenchidos esses requisitos, você já tem uma autorização pelo ordenamento para fazer aquele pedido. E você vai nos fundamentos pensar os fatos que concretizam esses fundamentos dentro do enunciado, e é isso que você precisa. Mas como é que os alunos se enrolam nisso? Qual é o grande erro dos alunos? Os alunos eles querem escrever uma tese, eles querem dar uma aula, eles querem demonstrar conhecimento, eles respondem como se estivessem respondendo uma questão discursiva. A peça não é respondida como uma questão discursiva. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o aluno vai trabalhar a ideia da prisão, vou pedir uma prisão preventiva. A Constituição autoriza a prisão, certo? Existe o direito à liberdade e a Constituição autoriza a prisão em determinados casos. Um desses casos é por ordem judicial. E aí vem o Código de Processo Penal e autoriza a prisão preventiva, certo? O que você tem que fazer? Você tem que falar que a Constituição autoriza em alguns casos, um desses casos é por ordem judicial, o Código de Processo Penal demanda a ordem judicial, preenchidos aqueles requisitos. Você vai demonstrar tudo isso e você tem autorização para pedir aquela prisão preventiva com os fatos que estão no enunciado. Mas aí o aluno quer demonstrar conhecimento. O aluno ele começa a falar sobre o surgimento de direitos fundamentais de primeira geração, sobre a Revolução Francesa, sobre Beccaria, e ele começa a falar sobre a positivação disso, a entrada disso no ordenamento pátrio. Isso não é necessário, você não precisa demonstrar que você conhece a evolução histórica da prisão dentro da criminologia para você fazer um pedido de prisão. Você precisa demonstrar que os requisitos da lei e da Constituição são preenchidos no seu caso concreto. Mandado de busca, por exemplo. Muitas vezes o aluno começa a filosofar sobre o direito à intimidade. Você pode falar que houve uma relativização? Pode, mas seja objetivo nisso. Não faça uma digressão histórica sobre esse assunto, e aí ele começa a falar sobre a casa, e aí ele começa a falar sobre o conceito de casa, que houve a mutação constitucional sobre o conceito de casa, e ele começa a filosofar sobre aquilo. Isso não é uma questão discursiva, você precisa preencher os requisitos legais e constitucionais. É isso que você precisa. Você não precisa fazer uma aula sobre esses requisitos, você não precisa dar uma aula sobre esses institutos. Muitos alunos fazem isso, não são poucos, tá? Os alunos fazem filosofia sobre os temas, não é isso que a gente precisa nesse momento. Existe um momento adequado para isso. O momento adequado para isso é uma questão discursiva que trate desse tema, uma questão de prova oral que trate desse tema. A peça prática é para você fundamentar o pedido que você está fazendo e trabalhar isso dentro de um espaço extremamente reduzido, que são 60 linhas. Então, preocupe-se apenas com o que vai te pontuar. Beleza, família? Grande abraço!